Primeiramente, boa noite a todo mundo que está aqui. É um prazer poder participar desse evento e poder falar um pouquinho aí sobre CS. Então, agradeço bastante a Aldeia pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Paraguaçu, mais conhecida como Bia Paraguaçu. Então, se alguém me conhece aqui, normalmente me conhece por esse nome, eu fico até mais à vontade quando me chamam assim. Eu trabalho no Olist e hoje sou uma das pessoas que veio falar aqui sobre profissões em mutação, focando em sucesso do cliente. Eu criei a área de sucesso do cliente no Olist em 2016 e a partir daí vários desafios. Atualmente eu sou coordenadora de clima e cultura no Olist, então trabalhando e trazendo sucesso para o nosso cliente interno e também facilito workshops e cursos de CS aqui na Aldeia, no Sebrae e na Hot Milk, tá? O CS se tornou uma paixão para mim desde 2016, então também sou uma das co-managers do CS Move, que é a maior comunidade de Customer Success do Paraná, talvez alguém que esteja aqui conheça. E hoje eu fui convidada para falar de profissões em mutação. Eu estou olhando aqui para baixo porque eu tenho uma colinha de tudo que eu preparei para a gente conversar, galera. E como que a gente está lidando agora com o cliente nesse momento que ele tenha mais voz. Eu comecei esse racional aqui da nossa conversa pensando no início desse nosso título aí, profissões em mutação. E a mutação, quando a gente vai... eu sou uma pessoa um pouco literal, então quando a gente vai ali pesquisar o significado e alguns sinônimos dessa palavra, é mudar, alterar o desenvolvimento de algo, de um curso que está ocorrendo naquele momento. É uma transformação. Esses sinônimos são muito similares a um sinônimo da palavra crise, que é o que a gente está ouvindo bastante nesse momento que a gente está vivendo. E aí, eu queria provocar vocês a pensar que a vida como um todo não é feita por uma constante, ela é feita por muitas transformações. O momento que a gente está vivendo, ele intensifica e acelera um pouco mais essas transformações, essas mudanças e modificações de pessoas e do nosso cenário. Mas isso iria acontecer independente do momento que a gente vive hoje e deste cenário. Então, eu quero começar aqui com uma tranquilização e um alinhamento de expectativas de que as transformações elas vão acontecer sempre no nosso ambiente pessoal, no nosso ambiente profissional, e a gente precisa encarar elas da melhor forma, tá? Antes de eu continuar, eu também queria dizer para vocês, para um alinhamento de expectativas e pensando nos clientes que estariam aqui assistindo esse talk, eu pensei nesse conteúdo em alguns cenários de clientes. A gente tendo empreendedores, pessoas que já têm empresa ou almejam algum momento abrir uma, pessoas que rodam a operação de CS em si, e líderes das áreas de Customer Success. Então, foi pensando nesses perfis de clientes que eu trouxe esse conteúdo. Voltando lá para a nossa constante transformação, eu queria trazer para vocês, até para a gente se tranquilizar nesse momento, que todo cenário de crise também é um cenário de oportunidades. Depende do olhar que a gente tem no momento para cada situação e para o momento que a gente está vivendo. Então, eu gostaria de convidar vocês a... Eu gosto muito de falar a frase de olhar o copo meio cheio e a gente tentar calibrar o nosso olhar, mudar a nossa lente para ver quais são as oportunidades que esse momento nos traz.
Porque ao longo da história e da humanidade, todos os cenários de crise foram oportunidades também para algumas empresas, para alguns segmentos, e como que a gente pode aproveitar esse momento, otimizando resultados com escassez de recursos. E aí a gente tem que pôr a nossa criatividade aí para funcionar. Fazendo esse alinhamento e acalmando um pouco o nosso sentimento, a nossa ansiedade, né? Que eu acredito que muitas pessoas aqui estão vivendo um pouco disso. Eu queria trazer uma provocação para vocês, e aqui eu não estou vendo o meu público, então é um pouco diferente de interagir, mas eu queria que vocês pensassem, e é algo que eu provoco quando eu dou aula, eu pergunto para os meus alunos, o que vocês vendem? O que a empresa de vocês vende? E normalmente quando eu faço essa pergunta, a maior parte das vezes vem respostas como: a minha empresa é um software disso, ou minha empresa vende um produto X. E aí, quando essas respostas me vêm, eu trago uma provocação de uma palestra que eu assisti com um cara chamado João Apolinário. E vocês devem conhecer ele. Ele é um dos fundadores, o fundador, da Polishop. E uma das coisas que diferencia a Polishop de outras empresas concorrentes foi a determinada frase que ele colocou. E na palestra ele disse que um produto tem um preço e um benefício tem um valor. O preço, ele é facilmente comparado, né? E o valor, o benefício que a gente está entregando pode ser único, algo que só a sua empresa entrega. E aí isso vai estar muito bem relacionado com a missão da sua empresa, a razão de existir dela. Isso para empresas que já existem, e voltando lá nos nossos empreendedores, esse tem que ser o start e o pontapé inicial para vocês criarem as suas empresas. Qual é o benefício que ela entrega? Qual o valor? Qual mudança ela vai trazer para as pessoas? Quando eu faço essa provocação, e aí é uma base para a gente trazer na nossa discussão e saber diferenciar as empresas, eu queria saber se vocês têm claro quais são os benefícios, o valor agregado que a empresa de vocês entrega, e se isso consta no pitch de vocês quando vocês vão apresentar a empresa, seja para vender para um novo consumidor, ou seja para apresentar para a família. A gente apresenta ela como um produto ou como um benefício que agrega valor a quem está consumindo. Então, caso vocês não tenham isso claro ainda, eu provoco vocês a anotarem isso que a gente faz normalmente nos cursos e nos workshops, porque é isso que vai fazer o seu produto e a sua empresa serem únicas, tá? A partir daí, a gente vai entender a essencialidade da sua empresa para cada um dos clientes nesse momento. Porque o produto, ele tem um preço e um custo, e agora é um momento das empresas enxugarem custos. Se ela não vê o benefício e o valor agregado, provavelmente o seu produto ou o seu serviço pode ser um dos que ela não entenda como um resultado que está agregando no seu dia a dia e pode ser cortado. Então, como que a gente apresenta esses valores e torna a nossa empresa essencial para os nossos clientes? E aí, é fácil entender um pouco disso quando a gente volta lá no início, entendendo qual é o significado, qual é a razão do sucesso do cliente, né? Quando a gente fala de Customer Success, o que significa? E normalmente a gente começa as aulas por isso, né? Pela base. E o sucesso do cliente é fazer eles atingirem os resultados desejados através de interações com as nossas empresas. E o que são essas interações? Elas são relacionamentos.
E esse é um dos principais pontos que marca o nosso momento atual, na minha opinião. Hoje, a gente está na era dos relacionamentos que importam e que geram valor mutuamente. Valor e relacionamento de empresa para empresa, que para que isso aconteça é de pessoa para pessoa. Então, relacionamentos entre pessoas para gerarem resultados, gerarem valor. E esse é o nosso principal ponto, e para mim é o grande pilar da nossa discussão hoje, da nosso talk hoje. Né? Os clientes, eles têm mais voz. E o sucesso do cliente, ele acontece quando a gente tem um relacionamento que foi criado e construído a longo prazo. Então, empresas que já criaram esse relacionamento com seus clientes, esse é o momento de mostrar o benefício que vocês entregam, o valor agregado que vocês entregam e a essencialidade da empresa de vocês para os seus clientes. E empresas que não fizeram isso ainda, agora é mais do que nunca o momento de criar esses relacionamentos duradouros, de forma genuína e que gere um valor para ambas as partes. E aí, eu provoco vocês a pensarem quem são os nossos clientes nas nossas empresas hoje. Quem são essas pessoas? E quando a gente começa a pensar isso, a gente tem várias versões diferentes de clientes, né? E nesse momento, eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão de que a gente está num momento de que o sucesso do cliente, ele está se transformando cada vez mais num senso de comunidade, onde todos são clientes de todos. E aqui eu estou falando que o cliente é um colaborador, sim, o nosso cliente interno, e é com isso que eu trabalho hoje, o nosso cliente externo que consome o nosso produto / serviço, os nossos parceiros, os nossos fornecedores também são os nossos clientes nesse momento, e sempre foram, na realidade. E agora é o momento da gente dar as mãos e se ajudar, fortalecer os nossos relacionamentos, para continuar gerando valor para cada uma dessas pessoas. Ontem eu assisti um talk de alguns CEOs aqui de Curitiba, de algumas empresas, startups de Curitiba, dando o seu posicionamento do que elas estão fazendo nesse momento com o cenário que a gente está. E um deles, que é o Vitor Torres, o CEO da Contabilizei, ele chama os seus colaboradores de guardiões. E eles são guardiões principalmente de duas coisas: da cultura da empresa e do sucesso do cliente, que está presente na cultura. E esse é um dos mindsets principais que a gente tem como ideologia de Customer Success, de que o sucesso do cliente tem que estar presente como uma cultura empresarial, onde todos trabalham em prol desse cliente. O cliente está no centro da nossa organização e todas as pessoas que estão ali trabalham em prol dele, para gerar resultado, valor e benefício para ele. E aí eu provoco vocês a entenderem como vocês mesmos, na sua função, seja gestor, seja o empreendedor, seja o colaborador que faz a engrenagem do CS girar todo dia, vocês estão sendo guardiões da cultura da empresa e do sucesso do cliente como cultura empresarial, independente do seu job description do dia a dia. Isso vai fazer toda a diferença nesse momento para a gente continuar gerando benefícios para os nossos clientes. Eu gostei muito da forma que ele trouxe isso, e essa é uma forma que todas as nossas empresas têm que pensar hoje. Chamando atenção aqui para os nossos líderes, em especial, o quanto que a gente está próximo do nosso time e lidando com eles como os nossos clientes, gerando valor
lidando com eles de pessoa para pessoa. Esse é um momento da gente olhar os relacionamentos de pessoa para pessoa. E fazendo esses relacionamentos fortes e duradouros, é assim que a gente vai gerar o resultado esperado. Pensando nisso, e no momento que a gente tem de otimizar os resultados, eu quero provocar vocês a quais referências que a gente está usando hoje para fortalecer esses relacionamentos de longo prazo, né? O relacionamento nesse momento é a joia mais preciosa que a gente tem para gerar esse valor. E aí, exercendo o protagonismo como pessoa, do qual a gente é responsável pelos nossos resultados e pela jornada que a gente está trilhando, eu gostaria de dar alguns exemplos que podem ajudar vocês nesse momento a gerar cada vez mais valor para os clientes. Então, estudar mais comunicação verbal e não verbal, perfis comportamentais e como que eu posso me relacionar com cada perfil de cliente que eu tenho nesse momento, técnicas de vendas e de persuasão para me ajudarem a mostrar o valor agregado que eu estou entregando para esse cliente neste momento e para mostrar a essencialidade da minha empresa. Programação neurolinguística e várias outras técnicas que podem nos ajudar a nos aproximar em relacionamentos entre pessoas. Todas essas coisas, elas nos ajudam a gerar os resultados para o cliente, que também precisam aparecer como resultados internamente. E quando eu falo resultados, eles também precisam ser traduzidos em números. A gente tem acompanhado nesse momento algumas empresas, infelizmente, tendo que reduzir o seu quadro de colaboradores. E em algumas delas que eu vi isso acontecendo, eu vi que a frente de sucesso do cliente tem sido uma das áreas escolhidas para redução de quadro. E aí eu fico pensando o quanto que essa frente está conseguindo exercer a sua missão, gerar o resultado esperado para o cliente, que também gera, por consequência, o resultado para a empresa. Então, o quanto que nesse momento nós estamos conseguindo traduzir esses resultados em números, em receita para a nossa empresa para continuar nesse momento difícil. Os negócios que permanecerem vivos nesse momento de crise, de mutação, serão os negócios que, com certeza, crescerão a partir deste momento. Para a gente finalizar um pouco, e aí eu ter o momento das perguntas, eu fiquei muito pensando o que eu tinha de principal para poder entregar para cada um de vocês num tempo de 25 minutos. E aí eu trouxe um pouquinho desse compilado que eu escrevi, e a minha provocação agora é: se o mundo está em constante mudança, em constante transformação, qual é a nossa nova normal hoje e a cada dia a partir de agora? O cenário está mudando e a gente tem que se adaptar a ele. E como que a gente se adapta a essa nova normal, olhando os nossos hábitos do passado e transformando eles também para uma nova realidade no futuro? Para a gente finalizar, eu gostaria de trazer duas reflexões, e aí eu abro para perguntas, e vou falar de um plus que eu gostaria de trazer para vocês, mas eu queria trazer duas reflexões de um livro que eu ganhei de aniversário de uma amiga, a Jéssica Bortolato. Ela é head de aquisição da Juno. É um livro da Marta Medeiros, chamado Simples Assim. É um livro de crônicas do dia a dia, mas duas delas em especial fazem muito sentido, e eu queria ler dois trechos para vocês. Uma delas é a crônica que chama Um Mergulho no Oceano, e ela fala um pouco da lógica de aprender. Eu provoquei vocês a procurarem outras referências, terem um olhar de oportunidades para esse momento. E o trecho diz assim:
Algumas pessoas se satisfazem com o que já sabem. É como se o seu conhecimento coubesse numa piscina. Dão algumas braçadas para um lado, outras braçadas para o outro, agarram-se às bordas e tocam o fundo com os pés. Sentem-se seguras nessa amplitude restrita. Mas nada como mergulhar num mar de conhecimento sem fim, onde não há limites, a profundidade é oceânica e a ideia é nadar sem chegar à terra firme, simplesmente manter-se em movimento. Cansa, mas também revitaliza. Como que a gente aproveita esse momento para nadar e explorar mares que a gente não conhece para poder nos agregar valor para o nosso cliente nesse momento. E o outro trecho é da crônica chamada Coragem para Ter Medo, que diz assim: costumamos nos agarrar ao que é conhecido, as emoções reprisadas, a manutenção do já visto e já feito. Raramente arriscamos perder o chão sobre os nossos pés. Até que alguém dá um salto mortal bem na nossa frente e não se estatela, ao contrário, se sobressai. É quando dá vontade de ter coragem também, a coragem de sentir medo e não descobrir que o destino não nos abandonou como parecia, só estava esperando que a gente se tornasse mais merecedor do seu sorriso. Agora a gente vive um momento de medo, de incerteza, e esse é o momento da gente ter coragem para fazer diferente, coragem para testar novas coisas, coragem para descobrir novos valores, novos benefícios que a gente entrega para o nosso cliente. Então, com essas reflexões que eu vou encerrar a minha fala para abrir para perguntas, mas antes disso, para eu preparar esse conteúdo para vocês, eu construí aqui um raciocínio num mapa mental, né? E aí resume bastante um pouco do que a gente falou aqui. E aí, se alguém quiser ter acesso a ele, me adiciona no LinkedIn, Bianca Paraguaçu com 2 S's, e me chama no direct que eu mando esse mapa mental com um resumo do que a gente falou aqui para vocês. E agora eu abro para perguntas, um prazerzão poder fazer parte desse momento e eu espero ter agregado valor e algum benefício para vocês nessa noite. Essa era a minha missão, fazer a diferença para quem está assistindo aqui. Eu vi que a Larissa perguntou aqui qual que é o livro. O livro chama Simples Assim, da Marta Medeiros, Larissa. Então, colocando aqui na tela para você. É esse livro aqui, tá? E se alguém tiver mais alguma pergunta, eu estou disponível. Eu que agradeço, Carla. Obrigada também, Larissa. Falem comigo, galera. Feedbacks são muito bem-vindos. Obrigada, Rai. Vamos lá, Victória, pergunta. Obrigada, Alexandre. Obrigada mesmo. É diferente fazer um talk assim que eu estou me olhando e eu não vejo as pessoas com quem eu estou falando. Está sendo um momento desafiador. Então me deem feedbacks, galera. Se fez sentido, se vocês aproveitaram alguma coisa, se entregou valor para vocês. Vamos lá, estou vendo perguntas aqui. Então a Victória falou assim: você acha que haverá uma grande mudança em CS depois que tudo isso passar? Sinceramente, Victória, eu acho que vai ter uma grande mudança em todos os âmbitos. A nossa voltar ao normal depois que isso passar, na minha opinião, não vai ser
igual ao normal que era antes. Para mim, o grande ponto de partida é a gente conseguir, a partir de agora, mostrar cada vez mais valor monetário do sucesso do cliente internamente para a nossa empresa, que a gente gera resultados de receita para as nossas empresas. Esse eu acho que é um dos grandes desafios para a gente ter essa frente de negócio, essa cultura mais enraizada e a gente conseguir prosperar ela para dentro da nossa empresa e para outros negócios, sendo uma startup ou não. Então, essa é a minha opinião. Me diga se respondeu a sua pergunta. Enquanto isso, eu passo para a próxima, da Tamires. Bia, como você migrou da área financeira para Customer Success? Tenho trajetória profissional parecida e quero migrar para Customer Success. Por onde iniciar meus estudos, aprimoramentos? Legal. Caramba, Tamires, se você me conhece de tempos, porque realmente eu comecei na área financeira, apesar de eu não ter falado no Talk. Lembra do conceito de CS e que o sucesso do cliente é uma cultura. Na minha opinião, o seu passo inicial é você ver nesse momento, na área que você está, na função que você exerce, no job description que você tem, como que você gera valor e entrega sucesso para o cliente todos os dias. Seja de forma direta, num contato direto, ou de uma forma indireta. Porque tem áreas de trabalho que não têm um contato direto com o cliente, mas elas geram e entregam valor e sucesso da mesma forma. Eu acho que o primeiro ponto é a mudança de mindset. Você já trabalha sucesso do cliente mesmo na área financeira. Então, eu sugeriria essa primeira virada de chave, tá? Para você dar aí o primeiro passo. Em relação aos estudos dessa frente, tem alguns, eu costumo citar, que é o que as pessoas mais conhecem, que é o Lincoln Murphy, é um autor norte-americano, um dos criadores do conceito de CS, ele tem livro traduzido para o português, tem alguns vídeos, palestras no YouTube, tem blog e tudo mais, que você pode começar a explorar um pouco a parte técnica do Customer Success, e aí eu te trago uma ressalva. Ele tem visão para o cenário norte-americano, que é diferente do cenário brasileiro. Então aqui eu te provoco o senso crítico de entender o que ele está falando e ver o que se adapta à nossa realidade brasileira e o que a gente precisa incrementar. Além disso, Tamires, te aconselho a se inserir e começar a participar de eventos da comunidade do CS Move, começar a conhecer pessoas aí, fazendo um jabá, né? Começar a conhecer pessoas dessa área e começar a trocar ideias com elas, saber como que é a rotina, por onde que elas começaram. A gente impacta aí em eventos que até antes do nosso momento atual estavam acontecendo bimestralmente, mais de 40 empresas, mais de 100 pessoas em eventos todas as vezes, e eu acho que é uma grande oportunidade você começar a se inserir nesse meio também, tá? Então, essa é a minha dica para você. Também, se quiser escrever ali se eu respondi, né, correspondi à expectativa da tua pergunta, ficarei feliz em saber o feedback. E a última, do Marcos, ele disse: é ótimo ter a consolidação tanto ideológica quanto metodológica do que temos feito e aplicado no dia a dia de trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço. E esse era o objetivo, trazer um pouco de conceito e prática para vocês num momento que a gente está sendo bombardeado por muitos conteúdos, que a gente precisa manter a nossa saúde mental, e por isso que eu comecei trazendo um alinhamento de expectativas aí para a gente segurar um pouco a nossa ansiedade, e a partir disso ter um olhar mais otimista e de oportunidades para o momento que a gente está tendo. Mais alguém tem perguntas, pessoal?
Ah, que bom que respondeu, Tamires. Fico muito feliz. Já que a gente falou de livros, eu falei muito de relacionamento e que esse é o grande ponto, né? Eu falei aí, tive a ousadia de falar que estamos na era do relacionamento e que é de pessoa para pessoa. Eu tenho um outro livro para indicar que para mim é um dos tipos de livro de cabeceira que de tempos em tempos você tem que reler, que é esse livro aqui, galera. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele é um livro já de algum tempo, mas com dicas muito relevantes de relacionamento que pode ajudar vocês nesse momento. Então, repetindo para quem não pegou, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas também é uma ótima dica de leitura nesse momento. Obrigada, Alexandre. Deixa eu ver me perdi um pouco no chat. Ah, que bom que fez sentido para Alexandre. Legal, Victoria. Então vamos encerrando. Pessoal, muito obrigado pela presença aqui na nossa conversa. Fico feliz de ter ajudado. Então, lembrando, quem quiser aí ter acesso ao mapa mental aí com o resumo da nossa bate-papo, me adiciona no LinkedIn e me chama no inbox que eu mando para vocês e vai ser um prazer aí trocar mais ideia com vocês, beleza? Então, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.